Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e hoje eu te convido para fazer uma calcinha comigo, ou seja, vamos fazer a minha calcinha mais curtida aqui no canal, a calcinha mais assistida. Vamos fazer novamente uma calcinha só na máquina reta e zigue-zague, a calcinha de algodão, né? Então, se você não sabe, eu estou te contando agora que é a calcinha mais assistida, mais curtida aqui no canal. Então, resolvi fazer outra aqui para você. Eu já fiz uma usando a máquina reta e zigue-zague doméstica e hoje eu vou fazer usando a máquina reta e zigue-zague semi-industrial, né? Então, como eu disse para você, pelo que eu vejo é a calcinha que as pessoas mais gostam. Tenho certeza que você também vai gostar. É uma calcinha feita no tecido de algodão, né? A malha dele cotton. Ela tem 4%, acho que é 4% mesmo, 4 a 6% de elastano, o restante é algodão. Então, uma calcinha muito prática, recomendada pelos médicos, uma calcinha fácil de fazer, e eu vou fazer ela usando o elástico Primavera, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, vai ver que é fácil de fazer e que você consegue ganhar dinheiro apenas com a máquina reta e zigue-zague, que seja ela doméstica, industrial, semi-industrial, né? A minha é semi-industrial, mas você pode fazer em qualquer máquina reta e zigue-zague que você tem aí na sua casa. Então vamos agora começar fazendo esta calcinha prática, fácil, usando apenas 3 acessórios, né? É o tecido, a linha e o elástico Primavera, que é um elástico barato, né? Ele usado no tecido de algodão, fica bem bacana, né? E resistente. Então vamos agora para a mesa, começar cortando e depois costurando a nossa calcinha, né? Como eu disse, a calcinha mais curtida aqui do canal e mais assistida, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então nós vamos fazer uma calcinha básica usando o tecido de algodão, que é o dele cotton, e o elástico Primavera. O mais, vamos fazer ela usando só a máquina reta zigue-zague. E dessa vez a gente vai fazer usando a máquina reta zigue-zague semi-industrial, porque a gente já fez uma usando a máquina reta e zigue-zague doméstica. Então, vou começar, já coloquei, já posicionei meu tecido aqui, né? Esse é o sentido do fio do tecido, né? Esse é o sentido do fio. E eu coloquei meu molde aqui, né? Fiz um encaixe para aproveitar todo o meu tecido sem desperdício. Então, vou riscar. Começar aqui pelo fundo. Muita gente pergunta, eu posso usar o mesmo tecido para fazer o fundo da calcinha, já que ele é de algodão? Em último caso, né, para você que está aprendendo, até pode, mas não é o correto, porque ele não é 100% algodão. O tecido de fundo é 100% algodão. Então, já vou riscar agora aqui a parte das costas também. O tecido de fundo, ele é 100% algodão. E esse tecido aqui não é 100% algodão. Ele tem, acho que esse é 4 a 6% de elastano. Então, ele não é indicado para fazer fundo de calcinha. E como eu vou fazer essa calcinha usando só a máquina reta e zigue-zague, eu vou deixar uma margenzinha a mais aqui. E eu vou usar também o elástico Primavera, né? Então, vou deixar uma margenzinha sobrando. Então, vou deixar uma margenzinha sobrando, que é o risco do giz. O lado das costas. Agora o da frente.
Então, estamos com a nossa calcinha toda riscada. Agora eu vou cortar, deixando a margem do giz. Essa tesoura tá ruim. Opa. Então, aqui está o fundo. Agora eu vou cortar a parte das costas. Agora eu vou cortar a parte da frente, deixando a margem do giz em todas as partes. Agora eu tô com a minha calcinha quase toda cortada, falta o fundo. Eu vou fazer no azul porque esse tecido é marfim com estampa verde, né? Estampa verde e azul, que é o romance e o verde acalanto. E eu vou usar o tecido azul de fundo porque eu vou usar o elástico, né? Porque eu vou usar o elástico na cor azul. Então, eu vou colocar o fundo dela também azul. Então eu vou colocar o meu tecido aqui sobre o tecido do fundo, que assim eu não preciso riscar novamente. E vou cortar. Então, agora com a minha calcinha toda cortada, eu vou lá para a máquina reta e zigue-zague, fazer a minha calcinha lá do início ao fim. Então, vamos agora começar a fazer a nossa calcinha de algodão, usando apenas essa máquina reta e zigue-zague semi-industrial. Então, vamos começar montando, começar pelo lado da frente, né? Eu vou usar o ponto reto, vou usar o ponto 4, reto. E vamos começar aqui colocando lado direito com lado direito do fundo. Presta bastante atenção, você que nunca costurou antes. E o lado direito do tecido de algodão para cima. Eu vou vir com ele, colocar aqui. Aqui eu vou precisar colocar as 3 pontas junto. Agora eu vou colocar aqui embaixo, não vou colocar na pontinha,
Vou deixar sobrando 1 centímetro mais ou menos para lá. Unir as outras 3 pontas aqui. Né? As 3 pontinhas aqui certinha. Então, eu vou começar a costurar e vou dar um retrocesso. No final, vou fazer a mesma coisa. Né? Eu vou, chegando no final, dou um retrocesso mais ou menos de 1 centímetro também. Então, comecei, né? Deixo uma margenzinha aqui, por isso que eu deixei margem. A margenzinha sobrando, a parte que eu risquei o giz ficou sobrando no tecido. Porque costurado aqui na máquina reta zigue-zague, normalmente tem uma... a gente consome mais tecido, porque não dá para costurar tão na beiradinha como a gente costura na overlock. Então, vindo, vou dar o retrocesso e segue de novo. Chegando ao final, retrocesso novamente. Beleza. Aqui eu não preciso fazer nenhum acabamento, porque essa costura não vai ficar exposta ao fundo da calcinha. E eu vou ficar, ele vai ficar embutido, né? Então, agora eu abri aqui. Vou dobrar aqui, estou tentando fazer cada vez de uma maneira assim mais clara e diferente para você que já viu os outros vídeos, entender com mais praticidade. Né? Então aqui a parte das costas está aqui enroladinha no meio, então vou vir com o lado direito da parte das costas, encostar aqui no fundo, lado direito com o lado direito, segurei, deixo ela aqui no meio, venho com o fundo. Coloco aqui, aí uno as 3 partes e vou costurar igual fiz do outro lado. Facinho, né? Muito fácil. Você só não vive de lingerie se você não quiser mesmo. Do mesmo jeito. Retrocesso, segue em frente. Ajusta as pontas. Retrocesso. Pronto. Agora eu vou virar para o lado direito. Muito prático e fácil, né? Agora eu já vou elastizar as pernas da minha calcinha, né? Tirar essa sobra de linha aqui. Barulhão dessa máquina hoje. Então aqui, né, tem que ter o cuidado quando a gente for elastizar para pegar as laterais. Se você quiser passar uma costurinha aqui para poder garantir que não vai ficar um lado pegando e outro não, pode passar aqui uma costurinha reta sem fazer acabamento. Certo? Já vou virar e costurar o outro lado, depois eu corto as pontas de linha. Aqui pode ser o máximo na beirada, tá bom? Aqui não precisa nem fazer acabamento, isso aqui vai ficar escondido embaixo do elástico. Agora a gente vai para a elastização, né? Ficando assim. Se tiver uma diferença na sua calcinha, quando a gente está aprendendo, na hora de montar, às vezes dá uma diferença maior do fundo, né? Às vezes ele desencontra um pouquinho. Você vem com a tesoura e faz o reparo para ficar certo, igual ficou o meu aqui. Então, eu vou elastizar, começando, né? É do lado direito que você vai elastizar. Eu vou usar o elástico Primavera e vou costurar ele aqui, né? Com essa beiradinha virada para cima. Vou deixar uma ponta sobrando, depois eu corto. E o meu tecido, ele tem que pegar no meio, que ele tem que pegar mais ou menos ao meio do elástico, né? Tem que pegar mais ou menos ao meio. Ele pode ficar até na beiradinha, porque se ele sobrar, eu vou ter que cortar depois. Vai dar um pouco de defeito na calcinha, né? Às vezes sobra uma beiradinha ou outra, muito pequena, mas não pode ficar sobrando muito. Costurar assim, senão vai te dar muito trabalho, vai ficar feio. Então tem que ficar ao meio, tá bom? Então tem que ficar aqui mais ou menos ao meio. E o lado que aparece as fibras do elástico é o lado avesso, o lado direito, o lado que vem em cima é o lado mais macio. Então, é isso. Vou encostar aqui, vou prender, começar costurando e aí vamos os 5 por 1. Né? Opa, é ponto reto, né?
ou é ponto zigue-zague. Vamos para o 3,5 maior, 3,5 com as perninhas média, de média para maior, 3,5. E agora, né, vamos lá. Eu marco 5 centímetros e estico 1. Não vale encostar os dois, elástico e tecido, e depois esticar, porque senão vai ficar ruim, vai ficar feio, embabadado. Então você tem que esticar só o elástico, conta 5 centímetros, que deu 5, do 5 ao 6, só o elástico, estica. Costura, né? E vamos assim até o final, 5 por 1. Ou se você conseguir, pode puxar 10 por 1, tá bom? Então aqui 5, 6. 5, 6. E essa costura tem que ser pegando, como você viu, igual eu falei, ele vai, às vezes vai até mais na beiradinha, mas não pode sobrar. Se sobrar, depois tem que cortar, porque tem que ter o cuidado para não ficar sem pegar a costura. Se ficar muito na beiradinha também, vai ficar sem prender. E a costura primeira é feita nesse lado de cima, perto do biquinho do elástico. Então vamos. Vamos assim até terminar. Tá vendo? Tem a curva da calcinha aqui, né? Tem que ter o cuidado para não fazer isso, né? Entortar. Então, você faz de conta que a curva não existe. Pega o tecido e coloca reto, entendeu? Faz de conta que a curva da calcinha aqui não existe. Coloca o tecido reto e continua seu 5 por 1. Beleza. Fizemos um lado todo, agora a gente vai para o outro lado, né? Posso só levantar o pezinho, jogar para lá, como vocês estão vendo, né? E já começar a costurar o outro lado, ou melhor cortar, porque vai que você tá aprendendo ainda e vai ter dificuldade. Então deixa eu cortar aqui, não fiz acabamento, porque aqui vai ter acabamento, né? Acabamento de retrocesso, não fiz. Agora vamos para o outro lado do mesmo jeito. Lado do biquinho, lado desse biquinho aqui para cima, deixar uma sobrinha. Começa. E vamos fazer do mesmo jeito que fez na outra perna, 5 por 1 até terminar. Faz conta que a curva não existe e coloca o seu tecido reto, faz com que ele fique reto. Se você tem dificuldade no 5 por 1 aqui, marca na sua máquina, tá bom? Faz a risquinha aqui com uma caneta. Coloca uma fita adesiva, escreve se não quiser marcar de caneta na sua máquina. Chegamos ao fim da lateral da perna. O que que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou fazer? Então, eu posso fechar a calcinha aqui, né? E
fechar a calcinha e depois arrebater, ou já posso arrebater e fechar depois, mas é interessante se eu fechar ela aqui agora, porque depois eu não preciso fazer o acabamento, fica mais bonito o acabamento depois, né, se eu fechar ela agora. Então, eu vou montar a lateral da calcinha, vou montar uma lateral só, para eu poder elastizar a cintura, para eu poder fazer isso aqui que eu fiz na cintura, tá bom? Olha, elástico com elástico aqui, tá bom? Aqui a costura reta, 4, reto, organizo, costuro e costuro, retrocedo, dou um retrocessozinho e sigo em frente. Vem, retrocesso, vem de novo. Agora aqui, chegando ao final, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um acabamento. Como que vai ser esse acabamento? Eu vou virar aqui a minha calcinha e vou fazer um zigue-zague. Por quê? Porque essa costura, ela vai ficar aparente, né? A costura da lateral vai ficar aparente. Então, eu vou organizar ela aqui embaixo e vou fazer o mesmo zigue-zague que eu tô fazendo na perna. Eu vou fazer aqui. Já vou até acertar essa pontinha do elástico aqui para ficar bem bonitinho. Opa. Tirar a sobra de linha, coloco no zigue-zague, no mesmo zigue-zague que eu estava usando na perna, e vou vir aqui na lateral para esconder o final do corte do tecido. Um retrocessozinho. Pronto. Olha como ficou bonita essa costura. Olha que perfeição, né? Pronto. Antes de existir overlock, ou seja, quem não tinha overlock antes, sempre costurava assim. Então agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o elástico na cintura da minha calcinha. É uma linha bem clarinha, esse azul frozen, né? Ele não vai ficar aparecendo aqui, que o ponto da minha máquina também tá bem regulado. Não pode aparecer cor de linha diferente aqui no tecido, tá bom? Nem na mesma cor de linha, não é para aparecer. Então aqui agora eu vou elastizar a cintura da minha calcinha, do mesmo jeito que eu fiz nas pernas. Lado do biquinho, sempre pro seu lado esquerdo. E sempre costurando do lado direito. Depois, quando virar, que ele vai pro lado avesso. Essa costura aqui, ela é feita também na galoneira BT, se você tem, tá bom? 5 por 1. Opa, deixei a ponta, né? Deixei a agulha levantada, deu nisso. Nessa hora aqui, normalmente a agulha tem que estar baixada. Então, 5 por 1. Não, por favor. Aí foi mal, né? Bora lá. Baixei. Vou dar uma costuradinha, que é o normal, né? Agora sim. Agora 5 por 1. Até o final. Então aqui, como vocês estão vendo, sobrou aqui mais ou menos 4 centímetros, né? 3,5 a 4 centímetros. Então eu vou puxar menos que 1, né? Vou puxar meio. Isso é normal, tá bom? Agora eu vou cortar o elástico. E o meu próximo passo é unir
a lateral da outra perna, né? Unir a lateral da outra perna. Tirar logo essa pontinha de elástico aqui, que ela vai me atrapalhar. Essa aqui também, né? Essas sobrinhas que eu fui deixando. E agora eu vou unir a outra lateral. Aqui. Do mesmo jeito que eu fiz na outra. Ponto reto, claro, né? Meu ponto 4 aqui, reto. E faço retrocesso. Costuro, retrocesso. Opa, dobrando a pontinha. Aqui, retrocesso novamente. E eu vou fazer aquele zigue-zague na beiradinha. Tá bom? Vou reparar acertar o elástico aqui para ele ficar retinho, bonitinho. Que eu não preciso nem separar a linha, economiza, tá bom? Então aqui eu venho com zigue-zague. Bem na beiradinha, tá bom? Esse zigue-zague é na beiradinha. Pegando assim, como que um ponto dentro e outro fora. Ah, que bonitinho. Só que eu não fiz o zigue-zague. Tá no ponto reto. Zigue-zague 3,5 do mesmo jeito. Acabei fazendo uma costura de reforço aqui, né? Não tem problema. Agora eu vou cortar aqui para não ficar acumulando muita linha. Mas que não tem problema, tá bom? Costura reta a mais aqui só ajudou a reforçar. Zigue-zague, né? Agora eu vou dar um retrocessozinho porque eu cortei a linha. E agora vamos. Aí. Então, nem deu pra ver que tinha duas costuras retas aqui. Então, ficando assim, né? Gostei do acabamento. Bem perfeito. Agora a gente vai fazer, sabe o que? Rebater. Né? Como vocês estão vendo aqui, não deu sobra não deu sobra de tecido. Se tivesse dado alguma sobra, tirar a linha aqui, sobrinha de tecido para fora do elástico, eu teria que cortar. O certo é isso, não sobrar. Tá bom, pessoal? Olha, uma coisa importante, cortar essa outra ponta de linha aqui, é a elasticidade da sua peça. Ela tem que estar 100%. Aqui não vale 99% na elasticidade. Olha aqui, ó. Ela vai até o máximo, sem arrebentar, tanto nas pernas como na cintura. Se der um estralo aqui, a linha vai arrebentar. Quando a sua cliente vestir, não pode. Então agora a gente vai rebater o nosso elástico, virando para o lado direito. Nossa, Selma, não pode deixar assim? Ficou tão bonita? Não é o certo, né? Se você estivesse costurando na BT, aí seria diferente, até poderia. Que no caso o elástico já ia ficar voltado para a beirada. A galoneira BT é para elastizar assim, esses elásticos abertos. Então você poderia colocar o biquinho já voltado para a beiradinha, né? E você ia passar só uma costura e a própria galoneira ela respalda essa sobra aqui, onde o avesso fica bonito, não precisa rebater, certo? Então agora a gente vai rebater o nosso elástico. Eu gosto de começar sempre onde tem costura, né? Então aqui, ponto zigue-zague, né? Do jeito que tá ali. Vou começar aqui na lateral da cintura, no lugar da costura. Eu vou começar... Vou diminuir o ponto só para eu poder fazer... Não, vou começar sem acabamento. Quando eu voltar aqui, eu faço o acabamento. Quando eu der a volta toda. Tá bom? Então, vamos lá. Eu dei uma puxadinha aqui porque a costura estava grossa, dobrada. Então, a máquina acaba segurando e costurando um pouquinho no lugar só. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a minha dobrinha, a minha vira aqui. E vou puxar esse pra cá e esticar. E costurar mais nessa beiradinha agora, na outra beirada. Certo? Então vamos lá, assim eu vou fazer até o final. Agora, Selma, eu vou puxar 5 por 1? Não. Agora você pode puxar o máximo que você quiser aí, tá bom? Puxando esse pra cá, não puxando, organizando, segurando aqui com esse dedinho, né? Aqui com os 2 dedos e aqui com esse dedo.
processo é o mesmo até terminar. Tirar as pontas sobras de linha aqui. Agora eu vou fazer o acabamento. Chegando aqui ao final, agora eu vou colocar no ponto 1, zigue-zague pequenininho, para fazer o acabamentinho aqui. Retrocesso. Pronto. Quase pronto, falta as pernas. Então, coisinho ficando assim, né? E agora eu vou para as pernas da minha calcinha. Começando aqui no lugar do elástico também. Do mesmo jeito, vou voltar meu ponto para o que estava, né? Não pode esquecer. Voltando para o 3,5. Então, chegando ao final, eu vou fazer o acabamento também. Ponto 1, zigue-zague pequeno, retrocesso. Agora vamos para outra perna. Agora, outra perninha. Isso aqui eu esqueci de falar com vocês. Quando vocês virar, vira os dois para o mesmo lado, tá bom? Para não ficar um para lá e o outro para cá. E agora eu vou fazer o mesmo aqui. Então ele estava virado para cá, né? Agora vamos colocar o outro também virado aqui para o mesmo lado. Voltando o ponto para o 3,5. Organizando e puxando. Chegando ao final, do mesmo jeito, né? Coloco o ponto no zigue-zague menor. Retrocesso para o acabamento. Uma calcinha que não exige laço. Uma calcinha que não exige laço, você vai colocar o laço se você quiser, né? Então aqui está a nossa calcinha. Calcinha básica, feita só na máquina reta zigue-zague, na reta zigue-zague semi-industrial, mas você pode usar a sua máquina doméstica, aqui você tiver, tá bom? Então,
né? Uma calcinha, como eu falei, não exige laço, coloca se quiser. Espero que você tenha gostado. E faça a sua aí também. Então, espero que você tenha gostado de fazer esta calcinha prática e fácil comigo. Uma calcinha básica, né? Simples de fazer, com uma só máquina. Eu tenho certeza que você vai aprender, que você aprendeu, que já viu aqui comigo e que vai vender muito desta calcinha, né? E vai viver de lingerie, né? Com o seu ganho, com pouquíssimo material, até você alcançar, né, a ter mais máquinas e mais materiais para fazer calcinhas e sutiãs. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, deixa o seu like, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal se não é inscrito. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.